Olá, esse vídeo aqui inicia uma série sobre normalização, que é um tema da área de banco de dados que costuma trazer assim muita confusão, apresentar muita controvérsia, inclusive, né, e muita dificuldade, tanto para aluno quanto para profissional, já que está no mercado, pelo que eu tenho observado. Então a minha ideia é fazer uma sequência de vídeos, até para não ficar muito comprido, né? E com isso eu esclarecer aquilo que eu acho importante a respeito desse tema. Se você está estudando isso, está vendo pela primeira vez, eu espero que o material seja suficiente para isso. Se você já tem alguma experiência com banco de dados, eu espero também que ele acabe ajudando você. Vai ter alguns vídeos que vão ser um material mais introdutório, vamos dizer assim, e outros, um ou outro vai ter um pouco mais de aprofundamento técnico, né? Vai ser um pouquinho mais árido. Mas a ideia é que ao longo desses vídeos você tenha uma visão clara, né, e correta daquilo que a gente costuma chamar de normalização. Então vamos lá. A normalização é um processo, né, que corresponde a um aspecto ligado ao projeto de bancos de dados. Bancos de dados basicamente relacionais. Você vai poder falar de normalização fora do contexto de bancos de dados relacionais, né? Mas aí nós já estamos numa aplicação um pouco mais específica. Geralmente o que você vai encontrar é a propósito da tecnologia de banco de dados relacional, que ainda é a dominante no mercado, né, e que deve perdurar em vários anos. E você fala de normalização, você tem em mente a ideia de otimizar a estrutura de um banco de dados que você está projetando. E você vai precisar levar em conta as limitações inerentes ao modelo relacional. O modelo relacional, como todo modelo, tem as suas limitações, né? São limitações constituintes, são limitações implicadas pelo próprio modelo, né? Não seriam exatamente defeitos, né? São limitações que, na verdade, são características do próprio modelo relacional. Você vai estar levando em conta também como esse banco de dados vai ser utilizado, as operações que o gerenciador vai precisar fazer sobre ele, porque dependendo das operações, os seus critérios quanto à normalização vão variar, e isso é um ponto já que muita gente aqui tem uma certa dificuldade com isso. E a questão ligada às redundâncias, né? Você ter o mesmo dado, né, em mais de um lugar do banco de dados. Isso é uma redundância. Você guardar, por exemplo, uma descrição, um endereço ou um telefone, o mesmo dado, o mesmo telefone, o telefone é do mesmo cliente ou do mesmo funcionário, em mais de um lugar, é uma redundância naquele banco de dados. Então você vai levar em conta a conveniência de se eliminar, de não se manter dados redundantes, porque isso tem um custo, etc., tem consequências, ou de você tolerar essas redundâncias em função de algum outro benefício. Então, isso aí tudo precisa ser considerado ao se tratar desse tema. Essa área tem muita confusão no meio técnico, por questões de terminologia, às vezes o mesmo conceito é expresso por mais de um termo, tem muita coisa que é mal traduzida, tá certo? E tem palavras que são usadas totalmente fora de contexto. Então a terminologia ela já é um grande problema, não só em normalização, mas em praticamente tudo ligado a banco de dados relacionais. Então você vai encontrar uma dificuldade muito grande, né, de unificar terminologia na medida em que você tem profissionais com uma certa comunicação, com um certo vocabulário pouco preciso, né? Então isso cobra um preço. Esse preço, né, um deles é essa confusão que a gente percebe. E outra falta de alguns conceitos mesmo, né? Banco de dados, geralmente o cara ele começa a projetar os banquinhos, a teoria, né, se é que vem depois. E aí também o cara ele
tem uma fixação, né? Ou ele é dominado pela terminologia do seu produto de origem de banco de dados, que essa terminologia de um produto tem a ver com as implementações daquele produto, e muitas vezes são terminologias bastante discutíveis, né? E aí essa terminologia acaba assumindo como sendo a terminologia fundamental, clássica, e na verdade não é bem assim. Então, às vezes, a questão é falta de base mesmo, né? Uma base um pouco mais refinada. Outro aspecto, né, que também suscita muita discussão é porque muitas vezes não se faz análise de para que vai ser usado aquele banco de dados, né? Então é uma questão fundamental. Qual é o padrão de acesso que vai ser feito aqui? Que tipo de tarefas este banco de dados vai atender? Isso precisa ficar claro. Isso é uma questão de análise, né? E há também um certo falso dilema, né? A teoria é teoria, a prática é prática. A teoria na prática é outra. Essas coisas que a gente está acostumado, né? Geralmente, você percebe quem está falando isso, uma pessoa que ou falta teoria, né? Ou falta prática. As pessoas mais capazes que eu, por exemplo, conheci na minha vida profissional são pessoas, né, que têm uma carga prática, mas têm um respeito muito grande pela teoria. Não essa coisa, isso aqui é a coisa que você aprende na sala de aula, isso aqui é o que você faz na prática. Geralmente isso daí é uma visão simplista de como as coisas devem funcionar, né? Então talvez seja a hora de estudar um pouquinho mais, né? De se aprofundar um pouco mais em coisas de base, né? Para poder se beneficiar disso daí na parte prática, que você vai precisar depois, ok? Então, o nosso primeiro passo para a gente poder entender a questão da normalização vai ser um exemplo que eu vou apresentar, um exemplo bem simples, né, para a gente poder trabalhar com a ideia do que seria um banco de dados normalizado, o que seria um banco de dados não normalizado, né, uma situação bem simples e que permita, então, que a gente possa discutir a razão de ser de se fazer a normalização. Ok? Então é isso que nós vamos ver agora. Bem, então nós vamos apresentar esse caso simples aqui. Ó. Vamos imaginar a situação, né, uma situação meramente didática, fictícia, da necessidade de se armazenar dados de alguns clientes de uma empresa aí de varejo, sei lá, que venda alguma coisa. Seria necessário guardar código, nome, gênero e limite de crédito do cliente, são 4 atributos aí, juntamente com o código, o nome e o telefone da filial a qual esse cliente está vinculado. Okay? Então são poucos dados, né? Temos aí 7 atributos que precisariam ser armazenados. Temos que considerar algumas regras, né? Algumas restrições. Um cliente pode ter apenas uma filial. Então não vou poder ter um cliente vinculado a 2 ou 3 filiais. Mas é possível que existam clientes que não pertençam a filial alguma. Então, imagine, sei lá, o cara ele compra pela internet, então daí ele não tem filial, alguma situação corriqueira assim. Então, ele pode ter uma filial ou nenhuma. Uma filial, por sua vez, pode ter vários clientes, que é o caso mais comum, uma filial com dezenas, centenas, milhares de clientes. Mas também é possível que eu tenha uma filial que não tenha cliente nenhum em um dado momento, sei lá, uma filial nova, ela é constituída, mas ela ainda não tem clientes. É uma situação, né, um caso excepcional, mas é possível, uma filial sem cliente, neste exemplo nosso aqui. Ok? Então, temos que armazenar dados sobre clientes e suas filiais. É essa a necessidade, né, alguns poucos atributos de cliente, né, e com os dados da filial correspondente a ele, né, e com essas duas restrições. Então, uma solução possível seria essa. Estou apresentando aqui o desenho de uma tabela, né, até com alguns dados de exemplo. Né, esses dados aí são tudo fictícios, né, só para melhorar aí o seu entendimento.
né? Então, o código do cliente é a primeira coluna, para todos os efeitos. Vamos assumir que é a chave primária, ok? Por enquanto. O nome do cliente, ali só está o primeiro nome, né? Mas imagine que fosse o nome completo. O gênero aí é o sexo, né? Vamos assumir masculino e feminino apenas. O limite de crédito aprovado para aquele cliente, né? O código da filial, uma letra, para ficar simples também. O nome dessa filial e o telefone da filial, que foi exatamente aquilo que foi pedido. Então, essa é a solução 1 que eu estou chamando aqui. Em aula de projeto de banco de dados, logo no início, quando eu mostro esse enunciado que você viu no slide anterior, muita gente pensa nesse tipo de solução. Uma tabela que tem tudo lá dentro. Então, isso quer dizer que é uma solução que faz sentido para muita gente. E essa aqui é a solução 2, que eu estou chamando de solução 2. Ela já tem duas tabelas, uma para clientes, a outra para filiais. Então, eu estou separando cliente de filial aqui. E você tem os dados de clientes, código, nome, sexo e limite, né? Na tabela de filiais, você tem o código, nome e telefone da filial. E na tabela de clientes, você tem uma coluninha, a última ali, a coluna filial, que indica para aquela linha quem é a linha correspondente na outra tabela. A tal da chave estrangeira que a gente fala. Coluna filial, na tabela de clientes, seria uma chave estrangeira para a tabela de filiais. Se você pensar um pouquinho mais, né, você já pode ter visto alguma anotação parecida com essa que apareceu agora, aquilo que a gente chama de cardinalidade, né? Um cliente está associado com no máximo uma filial está associada com no máximo N clientes. E um cliente pode estar associado com nenhuma filial, no mínimo 0 filiais. Uma filial pode estar associada com no mínimo 0 clientes. É uma informação adicional aqui do relacionamento que a gente costuma chamar de cardinalidade. Cardinalidade máxima e cardinalidade mínima, ou conforme o autor, cardinalidade seria o máximo e opcionalidade seria o mínimo. Isso aí a gente comenta quando fala de projeto e modelagem de entidade de relacionamento. Então eu tenho duas soluções. A solução 1, que é aquela de uma tabela só, parece muito intuitiva, né? Então, como eu falei, muitos alunos, no primeiro momento, só enxergam aquele tipo de solução e têm dificuldade de trabalhar com qualquer outra. E ela aparenta simplicidade no sentido de que quem olha claramente percebe que aquela solução é mais simples do que a segunda, né? Ela tem uma aparência mais simples, mais fácil de entender. A solução 2, que é aquela com duas tabelas, já vai ser contraintuitiva para alguns. Muita gente acaba entendendo bem, conseguindo trabalhar bem com a segunda, né? Mas tem gente que tem uma certa dificuldade no começo. Como é que eu navego? O dado está numa tabela, tem um correspondente daquele dado na outra, costuma causar uma certa dificuldade. E ela requer também um certo critério. Por que você separou em duas, né, por exemplo? Poderia ter separado diferente? Então já existe não é qualquer subdivisão daqueles dados em tabelas que vai funcionar. Então é preciso ter um certo critério para fazer essa distribuição, ok?